Donald Trump ou Kamala Harris? Quem vai vencer a eleição nos Estados Unidos e como isso vai impactar o mercado de criptomoedas? Seguinte, galera, nos últimos 2 dias eu passei estudando e colhendo informações aqui para a gente poder ter um norte de quem é o favorito a vencer a eleição lá nos Estados Unidos. Eu vou passar isso no vídeo de hoje para vocês. Vou passar também, o cenário de prós e contras de um e outro candidato em relação ao mercado de criptomoedas. Por que tal candidato é bom para o mercado cripto, porque o outro candidato é ruim para o mercado de cripto. E vamos falar também ao fim do vídeo de qual deve ser o movimento do Bitcoin e das altcoins após a vitória de um ou de outro na eleição que vai rolar na semana que vem lá nos Estados Unidos. Então, meu amigo, se você gostar do vídeo, já sabe, deixa aquele like aqui no vídeo para colaborar com a gente. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito. A gente está com o objetivo de bater 40 mil inscritos esse ano aqui no canal. A gente falta aí um pouco mais de 1.200 pessoas. Então, se você é novo aqui no canal ou se você é uma pessoa que acompanha o nosso conteúdo já diariamente e gosta, mas ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar a gente a atingir esse objetivo, tá bom? Faça aquele convite também para você poder me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, que eu posto muito conteúdo por lá, tenho certeza que você vai gostar, o link tá na descrição do vídeo e sem mais enrolação, bora lá falar do mercado. Primeiramente, galera, só pra gente contextualizar aqui, ó, o Bitcoin, confirmando aquele padrão que a gente desenhou aqui já tem algumas semanas aqui no gráfico, certo? Fez aqui a primeira pernada de alta, encontrou aqui uma região de resistência, corrigiu, fez aqui o fundo duplo, voltou a subir, formou um topo maior que o topo anterior, corrigiu até a região aqui dos 65 mil dólares, certo? Segurou na região que era super interessante para a gente manter uma estrutura de alta no preço, voltou a subir, bateu aqui no 73.500 quase há alguns minutos atrás, certo? E vamos ver como que vai decorrer o preço aí até o final desse mês. Muito disso se deve dar por conta aqui da disputa lá das eleições dos Estados Unidos que está chegando, certo? E vamos lá a nossa análise, galera. Primeira coisa aqui, que a gente tem que levar aqui em consideração, ao meu ver. Seguinte, galera, no meu ponto de vista, pelo menos, a opinião mais sincera das pessoas é na onde o dinheiro delas está, certo? Você pode chegar em uma pessoa na rua, por exemplo, lá nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa e perguntar quem você quer que vença a eleição, Trump ou Kamala? E a pessoa vai falar ali mais pelo lado ideológico que ela tem. Porém, se você tiver que colocar o seu dinheiro na aposta, eu tenho certeza ali que você vai dar uma opinião talvez diferente daquela ideológica que você tem, porque você vai estar colocando o seu dinheiro no risco, não é mesmo? E a primeira coisa que a gente tem aqui a favor do Trump nessa eleição lá nos Estados Unidos é que ele é o favorito a vencer através das casas de aposta. Como vocês podem ver aqui, o Trump está com 66% contra 34% aqui da Kamala nas casas de apostas, segundo o Polymarket. Mas você que está do outro lado pode virar para mim e dizer o seguinte, ó, eu até deixei escrito aqui, o que as pessoas poderiam vir a dizer, ó, as pessoas podem virar pra gente aqui, e dizer, Polymarket é manipulado, pois os investidores de cripto quer Trump. Ok, vamos a Cauchy, porque é o seguinte, galera, a Polymarket realmente ela é uma casa de aposta movimentada em criptomoedas, certo? Que todo mundo que está ali dentro praticamente é pró-cripto. Então, faz até sentido o pessoal dizer que o resultado de uma casa de aposta como a Polymarket pode ser manipulada pelo viés ideológico que os investidores de cripto têm, que querem Trump no poder por conta aí dos benefícios que cripto viria a ter. Porém, galera, essa outra casa de aposta aqui, que é a Cauchy, que é uma casa regularizada lá dentro dos Estados Unidos, que permite apenas que os cidadãos americanos a utilizem e o pessoal que a utiliza não tem nada a ver com o pessoal do mundo cripto, também está dando Trump na disparada aqui, certo? Uma disparada do Trump aqui como resultado aqui na eleição como favorito para poder vencer com 61-39, certo? Aqui na Polymarket, que é a casa de aposta cripto, 66-34. Aqui na Cauchy, que é uma casa de aposta para o cidadão americano comum, que a grande maioria das pessoas que estão aqui não são pró-cripto, está dando Trump 61-39, correto?
Aí, galera, temos uma coisa que é mais interessante até do que essa disputa que está acontecendo aqui, que o Trump está vencendo aqui por 61-49, que é o seguinte, galera, eu até deixei aqui, ressaltado aqui, né? Vale ressaltar que a disparada de Trump nas casas de aposta começou após uma série de entrevistas de Kamala, que foi considerado um desastre, certo? A gente teve aqui uma entrevista aqui da Kamala, que foi considerada aqui um desastre, etc. Depois a gente teve outra entrevista da Kamala, que foi considerada um desastre. E isso aqui, a opinião de que as entrevistas que ela deu foi considerada um desastre, eu fui buscar essa informação lá fora, tá bom? Em diversos locais, em diversos jornais, em diversos locais onde as pessoas produzem um conteúdo de opinião em relação ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque eu, sendo bem sincero para vocês, não acompanho, tá? Não sei muita coisa sobre a eleição dos Estados Unidos, então fui buscar a informação, a opinião de outras pessoas que estão acompanhando. E eu vi pessoas que são democratas, certo? Que é ao lado da Kamala, falando também que as entrevistas que ela estava dando nos últimos dias foi um desastre, que foram ruins as entrevistas que ela estava dando. Aí eu tive a curiosidade de ir buscar o período em que ela começou essas entrevistas que o pessoal estava considerando um desastre e que após aquilo as chances dela, segundo as pessoas, começou a cair, galera. E a primeira entrevista que eu encontrei aqui, o pessoal falando que foi um desastre, foi no dia 8 de outubro, como vocês podem ver a data aqui, ó, dia 8 de outubro. E aí, galera, eu fui dar uma olhada mais a fundo aqui dentro do site da Polymarket, e quando aqui, né, começou a disparada do Trump em relação a Kamala. E foi exatamente aqui, lá em outubro, basicamente aqui, ó, após as falas da Kamala, certo? As falas ruins que a Kamala teve. E o Trump começou a disparar aqui, ó, até o dia 8 de outubro, era 52 ali, ó, 46, 52, 46, estava pau a pau. E aí começou a disparada do Trump em relação a Kamala, depois aí das entrevistas que o pessoal considerou um desastre. Vale lembrar também uma coisa muito interessante aqui, que o pessoal fala, a Polymarket é manipulada por conta que o pessoal que está utilizando a Polymarket é pró-Trump e etc, porque Trump é pró-cripto. Porém, galera, boa parte do tempo aqui, depois que a Kamala apareceu aqui na disputa, era ela quem estava liderando aqui a disputa contra o Trump. Ó, ela chegou aqui a emplacar um 53-44. E aí depois, né, quando ela começou a ficar mais conhecida pelos eleitores e etc, começou a ficar um pouco mais pau a pau, até que chegou o momento aqui, né, em que o Trump começou a virar, a Kamala virou de novo, virou e ficou muito empatado, até que chegou aqui o momento onde o pessoal começou a falar que ela estava dando uma série de entrevistas muito ruins, que estavam prejudicando a imagem dela, que estava fazendo com que o Trump se tornasse o favorito, e aí começou a disparidade aqui de Trump e Kamala, e o Trump começou a abrir vantagem aqui dentro das casas de aposta, né. Então eu acho até que essa opinião que a galera tem de que a Kamala, a Kamala tá perdendo as casas de apostas porque o Trump é isso, porque o Trump é aquilo e etc. Mas, cara, a Kamala estava vencendo nas casas de aposta, não só aqui na Polymarket, mas também na Couch, certo? Até aí, ó, o dia 8 de outubro. Kamala aqui, ó, dia 8 de outubro, dia 9 de outubro, ó, 50-50. Kamala e Trump aqui, ó, 50-50. Teve períodos aqui, ó, Kamala superior a Trump aqui em alguns períodos, ó, Kamala 50, Trump 49. A gente teve aqui, ó, Kamala 51, Trump 49. Enfim, a gente teve momentos de superioridade da Kamala, e esses momentos de superioridade começou a ir embora depois de entrevistas ruins que Kamala começou a dar, e aí o pessoal começou a considerar o Trump favorito, e isso foi se demonstrando até nas casas de aposta. Mas antes, Kamala liderava nas casas de aposta, até pouco tempo atrás. Então o pessoal fala muito, isso não conta. Mas ao meu ver conta, porque ela liderava. Porque quando ela liderava, o pessoal falava que contava. Agora que o Trump lidera, não conta mais? Enfim, eu, no meu ponto de vista, isso aqui conta sim. E como eu disse pra vocês, onde está o dinheiro, está a opinião mais sincera das pessoas. Onde está o dinheiro, está a opinião mais sincera das pessoas. Ninguém quer perder dinheiro. Você pode até ter um lado ideológico, etc., mas ninguém em sua consciência quer perder o seu dinheiro. Não é mesmo? Aí, continuando aqui, né, galera, dentro das pesquisas aqui que eu estava fazendo e etc., né, a gente chega aqui na questão onde como que funciona aqui as eleições nos Estados Unidos, que eu fiz até aqui uma anotação para poder falar aqui para vocês aqui, né. Nos Estados Unidos, a eleição é decidida, não é decidida, né, no voto popular. No voto popular, a Kamala
tá vencendo o Trump, certo? No voto popular, a opinião das pessoas é que Kamala vence Trump no voto popular. Mas lá o importante são os delegados para vencer a eleição. Trump tem uma parte dos delegados, a Kamala tem a outra parte, e nós temos aqui os swing states, que são meio que uns coringas das eleições lá dos Estados Unidos, onde a eleição deve de fato ser decidida, certo? E aí, Trump, né, segundo as casas de aposta, é o favorito nesses locais, por isso ele se torna o favorito para poder vencer a eleição. A gente tem 7 locais aqui que são conhecidos como swing states, que são aqui a Arizona, a Geórgia, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e, se eu não me engano, é a Carolina do Norte também, que é o sétimo swing state aqui, certo? E esses locais aqui, como conhecidos, né, como swing states, eles são sempre uma incógnita. Por isso que a eleição sempre se decide lá e é sempre muito difícil saber quem que vai vencer. E eu peguei aqui um dado interessante para poder mostrar para vocês também. Observe aqui que no ano de 2016, apenas Nevada não votou em Trump, enquanto os outros 6 dos 7 swing states votaram em Trump para poder ser o presidente, certo? Porém, já na eleição de 2020, apenas esse aqui é NC, Carolina do Norte, será? Enfim, em 2020, daqueles 6 que votaram, daqueles 6 na verdade não, né? Daqueles 5 que, não, na verdade sim, daqueles 6 que votaram no Trump, apenas um repetiu o voto no Trump, certo? O restante tudo votou em Biden. Ou seja, galera, o pessoal desses estados aqui, né, dos famosos aí swing states, lá desses colégios eleitorados lá dos Estados Unidos, são eles que decidem a eleição. Em uma eleição eles podem ir para um lado, na outra eleição eles podem acabar indo para o outro lado, certo? E nesse momento aqui, segundo aqui as casas de aposta, o Trump está vencendo em 6 desses 7 colégios aí eleitorais lá dos Estados Unidos, e por isso ele viria a vencer a eleição, porque nesses estados assim, né, que são chaves lá nos Estados Unidos, ele vai vencer, ao que parece, certo? Segundo as casas de aposta aqui que a gente tem, e isso faria dele o presidente nos Estados Unidos, mesmo perdendo no voto popular para Kamala, certo? Aqui em Arizona, por exemplo, 74-26, aqui em Geórgia, as apostas estão 74-26 também, aqui em Nevada, 66-34, aqui na Pensilvânia, 61-39, aqui em Wisconsin, 59-41 e aqui em Michigan, 55-45, certo? Isso aqui, né, é casa de aposta, tá? Isso aqui não é pesquisa eleitoral, isso aqui é casa de aposta aqui dentro do Polymarket aqui também, ó. Olha só aqui onde você pode fazer aqui apostas e etc. Ó, repare aqui, ó, no voto popular. Aqui a gente tem outra aposta, né? A aposta do voto popular. No voto popular, o pessoal aposta que Kamala vai levar, né, a maioria dos votos lá dentro dos Estados Unidos, mas o pessoal aposta que o Trump vai ser o presidente porque ele vai levar aqui nos lugares aqui onde são os swing states lá dos Estados Unidos. O pessoal aposta que ele vai levar em 6 dos 7 swing states que a gente tem. Isso aí faria dele o presidente dos Estados Unidos, certo? Aí, galera, eu decidi aprofundar aqui um pouquinho mais na pesquisa de acordo com o que a gente tinha disponível também aí na internet pra gente poder consumir e etc. E eu vi aqui um modelo de pesquisa que eu achei interessante, que o pessoal não perguntava exatamente quem eles queriam que fosse o presidente ou em quem eles iriam votar. O pessoal perguntava quais eram os principais problemas, no ponto de vista deles, lá nos Estados Unidos, certo? Que poderia ser tema aí para decidir uma eleição, certo? E o pessoal falou esses 3 aqui: a imigração, o aborto e a economia. São os 3 temas mais importantes no ponto de vista do americano para decidir essa eleição. Então teve uma primeira pesquisa que perguntou isso para as pessoas. E teve aí uma segunda pesquisa que perguntou para as pessoas quem eles consideram mais capacitado para poder resolver esses 3 problemas aí que o pessoal considera essencial lá nos Estados Unidos, certo? E em 2 deles, o pessoal aí, a grande maioria, falou Trump, correto? A economia e a imigração aqui, 54% das pessoas respondeu que Trump é mais capacitado para resolver esses 2 problemas que os Estados Unidos está tendo, que na opinião dos eleitores americanos pode ser aí, né,
um fator decisivo para a eleição lá nos Estados Unidos. Pode ser que até esse tipo de pesquisa, esse tipo de opinião, que torne talvez o Trump favorito a vencer a eleição lá dentro dos Estados Unidos, certo? O terceiro tema aqui, que é o tema do aborto, o pessoal considera que a Kamala é melhor para poder lidar com isso e resolver. Mas é interessante, né, galera, que a gente pega para ver aqui, ó, que muito provavelmente dentro desses 54% aqui de pessoas que falou que o Trump é melhor para lidar com a economia e melhor para lidar com a imigração, tem gente que provavelmente vai votar na Kamala. Por quê, galera? Porque se a gente pega para ver a pesquisa de intenção de voto popular, né, que não importa lá dentro dos Estados Unidos, a maioria tá falando Kamala, certo? Mas quando pergunta, não tô perguntando quem você vai votar, tô perguntando quem você acha que seria melhor para poder resolver a questão da economia aqui nos Estados Unidos. Você acha que o Trump ou a Kamala é melhor? Os eleitores, a grande maioria, tá falando Trump. Então, com certeza a gente tem aqui, né, eleitores da Kamala falando aqui que o Trump talvez seria melhor aqui para poder resolver esses temas aqui que foi considerados os mais importantes para os eleitores lá dentro dos Estados Unidos, certo? E aí, né, galera, esse que foi o tipo de informação que eu pesquisei e que eu vi, né, na opinião das pessoas, que faz com que talvez aí o Trump esteja um pouco como o favorito nessa eleição. E eu deixei aqui uma anotação final aqui para eu poder ler e a gente passar aqui pro próximo tema aqui do vídeo, que é quais são os prós e os contras de cada um em relação aqui ao mercado de cripto, certo? Na visão dos locais em que consumir informação, essa eleição será muito disputada e muito difícil. Kamala, segundo eles, deve levar no voto popular, na opinião das pessoas aí, dos vídeos e etc. que eu consumi tanto vídeos em português, quanto vídeos em inglês também, quanto ouvir a opinião de alunos que eu tenho que moram lá nos Estados Unidos, tá bom? Mas Trump deve ter vantagem nos swing states, que são aqueles estados-chave ali, né, aqueles colégios-chaves ali que eu passei para vocês. Com base nos principais interesses da população e na opinião de que Trump seja o melhor para esses interesses, outra info relevante que eu vi é que Trump costuma ter mais votos do que as pesquisas mostram, pois geralmente os republicanos costumam recusar resposta a essas pesquisas. Isso aqui eu estava até esquecendo de comentar. E realmente eu vi mais de acho que não me engano, foi 3 pessoas que eu vi falando sobre isso aqui. Que isso aqui é outro fato relevante também, que geralmente o Trump tem mais voto do que mostra em pesquisa, pois o republicano costuma se recusar a responder esse tipo de pesquisa por não acreditar muito nesse tipo de coisa e etc. Então, o Trump, historicamente, costuma ter mais votos do que mostra nas pesquisas, certo? Então, se está mostrando ele muito pau a pau ali com a Kamala, é possível ali que ele esteja um pouquinho acima e que, enfim, essas coisas aqui que eu trouxe para vocês podem fazer com que ele seja o favorito a vencer a eleição. E, no meu ver, eu acho sim que ele é o favorito e creio aí que ele vai vencer a eleição, mas como eu disse aqui, né, vai ser muito disputada e muito difícil. Se ele perder também, não vai ser aí, né, uma surpresa. Enfim, vamos aguardar, mas agora aqui vamos falar aqui sobre qual a melhor opção para o mercado de cripto, certo? E como isso deve impactar o mercado aí a partir da próxima semana já, dependendo de quem venha a vencer a eleição. Correto? Vamos lá, eu comecei aqui, né, separando aqui coisas aqui em relação a Kamala, certo? Primeiramente aqui, né? A Kamala é sucessora aqui, né? Vai ser sucessora do governo do Biden aqui, caso ela venha a ser eleita. E o governo do Biden, ele perseguiu e expulsou a Força de Desenvolvimento de Cripto lá dos Estados Unidos durante os anos aí que ele passou no poder, certo? A Kamala também tem um vice que não gosta de investimento em geral, nem em ações, nem em cripto, nem em nada. Inclusive, o cara não investe em nada, nem na renda fixa dos Estados Unidos o cara investe, e ele não gosta de cripto principalmente, né? Então, além de ser um governo, de ela ser a sucessora de um governo que perseguiu cripto durante 4 anos, ela tem um vice aí que não gosta de investimento em geral e principalmente não gosta de cripto, né? Pessoas próximas a Kamalas, que se eu não me engano, uma delas é Elizabeth Warren, se eu não me engano, se vocês pesquisarem na internet vocês vão encontrar, já se posicionou publicamente contra a existência do Bitcoin e das criptomoedas, certo? Então são pessoas próximas da Kamala aí que se posicionam contra a existência de Bitcoin, contra a existência de criptomoedas, certo? A gente tem aqui também o Mainfo, que foi o organizador do Bitcoin Conference, sabe aquele evento em que o Trump palestrou e etc. Aquele evento que ficou famoso também por conta do Michael Saylor lá falou que ele acredita que o Bitcoin vai chegar em 3 milhões de dólares como mínimo e
e etc. Enfim, o organizador desse evento, ele convidou a Kamala também para poder palestrar nesse evento de Bitcoin e etc, para dar uma oportunidade para ela falar com a comunidade de cripto, tentar conseguir votos e, enfim, tratar um selado de paz ali com o pessoal de cripto. A Kamala recusou e, segundo ele, né, depois da Kamala ter recusado, a Kamala disse, né, isso aqui é nos offs, tá, é bastidor, isso aqui é a fala desse cara apenas, tá, não tem nenhuma prova de que isso aqui foi dito publicamente, nada do tipo, é apenas a fala desse cara. Ele disse aí que a Kamala disse que criptomoeda é dinheiro de criminoso, certo? E aqui no final, aqui, deixei aqui uma nota, né, para ser justo aqui, não vou falar aqui só o que teve de ruim, vou falar aqui também o que teve de bom, né? A gente tem tudo isso aqui que é coisa ruim aqui, né, da Kamala aqui, para caso ela vença a eleição em relação ao mercado de cripto, né? Tudo isso aí são coisas muito ruins, mas para ser justo, ó, Kamala semanas atrás fez uma reunião aí com investidores e desenvolvedores de cripto e prometeu apoiar o desenvolvimento de cripto e inteligência artificial, segundo as pessoas que estavam nesse evento. Vale lembrar também, ó, que eu deixei aqui no final, que esse evento era um evento em que ela estava tentando arrecadar doações para a sua campanha, certo? Então ela participou em um evento com desenvolvedores de cripto, com desenvolvedores de inteligência artificial, onde ela falou que pretende sim, né, prometeu aqui apoiar o desenvolvimento em cripto e IA. Porém, era um evento onde ela estava querendo levantar investimento, né, desse pessoal que estava nesse evento para poder apoiar lá a campanha dela. Então ela falou isso, certo? É bom deixar a gente deixar registrado, ela prometeu apoiar, só que foi em um evento onde ela queria o dinheiro do povo, né? Então tem que colocar isso na balança também, mas que ela falou isso embora tenha todos esses retrospectos aqui, né, negativo do lado dela aqui em relação a cripto, certo? Agora o Trump, né, galera? Porque o Trump aqui seria aqui a melhor opção para cripto, certo? Primeiramente, o vice aqui do Trump. O pessoal pode até falar, o Trump tá fazendo politicagem com o Bitcoin, com a comunidade de cripto e etc para vencer a eleição. Realmente pode ser, existe grande chance de que seja de verdade, esse tipo de coisa. Porém, né, a gente tem aqui alguns pontos a favor do Trump, que é o seguinte: ele tem um vice que é investidor de criptomoedas e tem Bitcoin em carteira já há um bom tempo, tá? Antes de se envolver nessa questão aí de ser vice do Trump e etc. E ele defende o investimento em Bitcoin, certo? Então, beleza, o Trump pode estar lá fazendo politicagem e tal, mas tem um cara do lado dele, que é o vice-presidente, vai ser o vice-presidente dele caso ele esteja no poder, que é a favor de cripto, certo? Que investe, que tem o dinheiro dele em Bitcoin. Então isso é algo muito relevante. Porque, beleza, o Trump pode estar fazendo politicagem, mas esse cara que é o vice dele não está, porque esse cara já investe em Bitcoin há muito tempo. Então, esse cara que é o vice do Trump aqui, que querendo ou não, se o Trump for eleito, esse cara for o vice-presidente dos Estados Unidos, é alguém relevante, vai ser um investidor de cripto. É um defensor de criptomoedas, de Bitcoin e etc. O Trump também, né, defende a indústria de cripto, que quer né, que os desenvolvedores que tiveram de sair dos Estados Unidos nos últimos anos volte e que o país seja o mais forte no desenvolvimento de cripto no mundo. Isso aqui, galera, eu acredito, tá? Nessa fala aqui do Trump aqui, eu acredito porque é o seguinte, né? Isso aqui foi algo criticado aqui pelos próprios democratas lá em 2022, em relação ao governo Biden, certo? Os democratas são o pessoal que está do lado do próprio Biden. Eles reclamaram disso na época, porque os Estados Unidos teve uma fuga de capital intelectual. Nesse momento de mercado, ninguém fala muito disso, mas lá em 2022, quando estava tudo em queda e etc., a gente falava muito de desenvolvimento, muito de fundamento, muito de coisa mais técnica, e batiam muito nessa tecla, né, da fuga de capital intelectual que estava tendo dos Estados Unidos para outros países por conta da perseguição do governo do Biden a pessoas que estavam desenvolvendo em cripto, blockchain e etc. Então isso era uma crítica dos próprios democratas, certo? O Trump falou que vai acabar com isso
e vai fazer aí os Estados Unidos, né, ser o melhor lugar para desenvolvimento de cripto no mundo, ser o centro ali para desenvolvimento de cripto no mundo. Isso aqui eu acredito que vai ser verdade sim, tá? Eu acredito que ele vai acabar aí mesmo com essa perseguição que a gente tá tendo aí em relação ao mercado de cripto, porque, como eu disse, cara, isso aqui era uma crítica aí até dos próprios democratas lá no ano de 2022, que o governo do Biden tava fazendo, perseguindo o pessoal de cripto, afastando o desenvolvimento intelectual lá a fuga de capital intelectual lá dos Estados Unidos. Enfim, isso aqui eu acho que é uma coisa que é real, sim, certo? Depois a gente tem aqui, né, outra coisa aqui interessante também aqui, é que o Trump prometeu, né, tornar o Bitcoin reserva estratégica lá nos Estados Unidos, naquele evento do Bitcoin Conference lá. Ou seja, os Estados Unidos vai manter os Bitcoins que tem, porque muita gente aí fica especulando aí com medo dos Estados Unidos vender os Bitcoins que tem atualmente, mas se o Trump for eleito aí, dificilmente ele vai fazer a venda desses bitcoins, né? E provavelmente em algum tempo, depois dele eleito aí, pode ser que os Estados Unidos passe a comprar mais bitcoin. E no discurso do Trump também, quando ele foi discursar, que ele discursou por mais de 1 hora lá no Bitcoin Conference lá, ele disse que pretende pagar a dívida dos Estados Unidos com Bitcoin. E isso aqui, galera, é muito interessante, porque eu deixei aqui a anotação aqui, né? Que ao que parece, ele entendeu de fato o Bitcoin, que só tende a crescer com o passar dos anos por conta da política monetária global. Quando o Trump fala uma coisa dessa daqui, cara, que ele pretende pagar a dívida dos Estados Unidos e etc. com Bitcoin, que ele falou que o Bitcoin só tende a subir e etc., dá a entender, tá, que ele realmente entendeu o mecanismo de funcionamento ali do Bitcoin, que tende a se valorizar infinitamente por conta da impressão de capital, da impressão de dinheiro, né, ilimitada que os países ao redor do mundo todo têm. Os países sempre vão imprimir mais dinheiro para emitir dívida e etc. e continuar fazendo a política deles. E quanto mais dinheiro for impresso com o decorrer dos anos, mais o Bitcoin tende a se valorizar. E pro Trump falar uma coisa dessa aqui, cara, com certeza ele entendeu como é que funciona o Bitcoin. Porque antes desse evento aqui, né, do Bitcoin Conference, onde o Trump falou todas essas coisas aqui, ele se reuniu inúmeras vezes aí com grandes mineradores de Bitcoin, grandes investidores de Bitcoin lá nos Estados Unidos, né? Então, para ele falar algo disso aqui, galera, ele entendeu como funciona o Bitcoin. Porque se vocês pegar para ver aí, né, o Trump, ele não falou por 5 minutinhos lá uma decoreba. O cara ficou falando por 1 hora. Então, para a pessoa poder falar por 1 hora ali e falar coisas que têm sentido realmente com o Bitcoin, não dá, né, para fazer uma decoreba. A pessoa tem que saber realmente ali do que ela estava falando. E dá a impressão pra gente aqui, né, de que ele entendeu como funciona o Bitcoin de fato, que eu tenho certeza aí que talvez você que tá aí do outro lado aí nem entenda de fato como funciona o Bitcoin na prática, né? Mas ao que parece aqui o Trump entendeu. Enfim, ele tem também, né, a favor aqui do Trump aqui ser eleito, grandes apoiadores políticos como o Elon Musk, que são investidores e defensores de criptomoeda, né? O pessoal fala muito, dentre os vídeos que eu estava vendo, etc., os estudos que eu estava fazendo, o pessoal falou que se o Trump vencer a eleição, muito vai se dar por conta do apoio político que o Elon Musk está dando aí pro Trump, certo? E Elon Musk, como a gente sabe, é defensor aí de criptomoeda, e não só é defensor, como também é investidor de criptomoeda, tanto na pessoa física dele, como nas empresas dele também, como a Tesla, certo? Que tem criptomoedas no seu balanço, inclusive ele aceita até vender os carros da Tesla em Bitcoin. Enfim, isso aqui é algo muito, muito importante também, né? Dificilmente a gente ia ver aí o Trump aí tendo conflito de pensamento aí com um cara tão relevante que tá ajudando muito ele nessa eleição, como o Elon Musk, certo? E outro fato aqui interessante também, né, é que o Trump criou aí seu próprio projeto relacionado à blockchain e o Web3. Então, tendo em vista aí que ele criou um projeto relacionado à blockchain, Web3 e etc., cara, é muito difícil imaginar que aí ele vai se virar contra cripto e etc. Então, com certeza aqui o Trump aí é a melhor opção aqui para cripto aqui, em relação a tudo que a gente tem aqui, né, dos dois lados. A Kamala que tem muita coisa que pesa contra ela aí, né, e o Trump tem muita coisa que pesa a favor dele. É por isso, né, que o pessoal tá numa expectativa muito grande aí para uma vitória dele em relação a essa eleição, certo? E aí, galera, a gente volta aqui pro preço do Bitcoin, onde a gente pode tentar debater aqui, né, o que poderia acontecer aqui com o preço do Bitcoin e das altcoins aqui, né, caso o Trump venha a vencer aqui a eleição. No meu ponto de vista, galera, se o Trump vence a eleição, o Bitcoin
vai fazer a disparada, vai entrar aí, já está, ao meu ver, aqui dentro de um rally de alta, né, porque a gente já tem aqui uma estrutura de alta que vem aqui desde o dia 18 de setembro, quando teve o corte dos juros nos Estados Unidos, a gente já está aqui em uma estrutura de alta, e a gente tende a ver o Bitcoin, talvez, se não romper o topo histórico daqui até o dia da eleição, romper o topo histórico no dia da eleição, aí, caso o Trump seja o vencedor, e etc, e buscar aí patamares aí de 75 mil dólares, 80 mil dólares no mês de novembro, e depois continuar subindo em dezembro, janeiro, fevereiro, março, como falei para vocês, que eu acredito que a gente vai ter um movimento de alta estendido, certo? Então, se o Trump vencer, eu acredito que é isso aí que vai acontecer. O Bitcoin vai romper topo histórico logo de cara, caso não tenha rompido. Mês de novembro aí vamos buscar aí 75, 80, 82 mil dólares, enfim. O Bitcoin pode subir muito, com muita força. E as altcoins acompanhar isso com o decorrer dos dias aí, depois que a dominância do Bitcoin fosse caindo um pouquinho, certo? Agora, se o Trump perder a eleição e a Kamala vencer, se o Trump perder, cara, eu acredito aí que a gente vai ter aí essa estrutura de alta que a gente tem aqui no gráfico atualmente perdida, certo? Se o Trump perder a eleição, eu não duvido nada aí que o Bitcoin venha a derreter, perder aqui a região de 65 mil dólares, chegar na região de 60 mil dólares, quem sabe vir até abaixo da região de 60 mil dólares, vai depender muito da impressão que o mercado vai ter em relação a uma possível vitória da Kamala, caso venha a acontecer. Enfim, de imediato, acredito que seria bem ruim para o mercado, a gente ia corrigir um pouco, porém, galera, eu acredito que depois de um tempo, alguns dias, algumas semanas, o mercado ia voltar a reagir, o mercado ia voltar a ter um movimento de alta e seguir subindo por algum tempo, porque eu acredito muito na estrutura que a gente tem aí em torno do ciclo do halving do Bitcoin, que a gente sempre tem um movimento de alta 6 meses depois do halving, etc. A gente já bateu 6 meses depois do halving, a gente está tendo agora um movimento de alta vendo o Bitcoin em 70.769 dólares nesse momento em que eu estou gravando aqui o vídeo. Enfim, então eu acho que se a Kamala vencer a eleição, vai ser ruim no primeiro momento. Muita gente vai se assustar, o mercado, o Bitcoin aí, cara, se caísse aí, por exemplo, vamos supor, chega no dia da eleição, o Bitcoin tá 71 mil, Kamala vence. Eu não me assustaria de ver o Bitcoin aí corrigir, por exemplo, 15, 20% talvez aí, no dia que saísse o resultado, certo? Para depois encontrar um movimento ali onde iria cessar as quedas e tentar encontrar força ali em outros sentidos dentro do mercado para poder voltar a fazer um movimento de alta. Talvez poderia ser o corte dos juros que viria 2 dias depois da eleição. Enfim, e se o Trump ganhar, ao meu ver, aí é Bitcoin passando o topo histórico, passando 75 mil dólares, indo buscar 80 mil dólares no mês de novembro e etc. E a melhor opção aí para o mercado de cripto, é a melhor opção para o nosso dinheiro. E a gente espera que venha a acontecer, né? Porque agora a gente quer um movimento de alta infinito, a gente não aguenta mais correção dentro do mercado de cripto. A gente está em uma estrutura de alta, estamos encaminhando para o mercado de alta e a gente precisa muito que isso aí venha a se confirmar, não é mesmo? Para a gente poder aí começar a colocar dinheiro no bolso, ter um ótimo fim de ano, um bom começo no ano que vem, ganhando grana e etc. Tá bom? Enfim, galera, essa é a opinião, esse é o vídeo. Espero que o Trump vença, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Caso você não seja um inscrito, seja novo por aqui. Tamo junto, forte abraço, até a próxima.